song. Always is and always will be for the history makers. Sing it with us one last time, okay? Quero ler com vocês um trecho aqui da Palavra de Deus e a gente segue falando, ainda que de forma breve, de forma curta, mas eu acredito que nós podemos encerrar isso com um conceito claro, algo que tem ministrado muito no meu coração. Eu acho que nós vamos poder aprender com isso, ainda que de forma rápida, ainda que uma reunião de encerramento, algo não tão longo. Sei que muitos ainda vão estar viajando. Em Lucas, ao contrário do Anderson, eu vou dizer o capítulo e o versículo que a gente vai ler. Lucas, no capítulo 15. Lucas capítulo 15, verso 11, conta a história do filho pródigo. Na verdade conta a história de dois filhos. A gente bota a culpa sempre no pródigo, mas tinha dois. Lucas capítulo 15, verso 11 diz: Jesus continuou, o homem ainda tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, dá-me parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha esbanjado tudo o que possuía, chegou uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu sítio cuidar dos seus porcos. E ele queria matar a sua fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então o verso 17 diz: então caiu em si e disse, no verso 17 ele cai em si, diz, é hora da mudança. No verso 17, caiu em si, cara, e disse, cara, tem que mudar. E diz o seguinte: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou voltar para o meu pai e disse, pai, pequei contra o Deus e contra ti, já não mereço ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, o seu pai o avistou e foi tomado de compaixão, e correu-lhe ao encontro e abraçou e o cobriu de beijos. E o filho então lhe disse, pai, eu pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados, trazei depressa a melhor túnica para vestir o meu filho, colocar-lhe-ei um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o para comemorarmos e festejarmos, pois o meu filho, que estava morto, tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa, e o filho mais velho estava no campo, e ao voltar, já perto da casa, ouviu a música e o barulho de dança. Então chamou um dos seus criados e perguntou o que estava acontecendo. E ele disse, é o teu irmão que voltou. Teu pai matou um novilho gordo. A importância aqui do novilho gordo, né? Eles ficavam repetindo que o novilho era gordo, ou seja, o magro não dava, tinha que ser gordo, né, cara? Porque recuperou o seu filho são e salvo. Mas ele disse, e ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai saindo, insistiu com ele. Ele porém respondeu ao pai, eu trabalho para ti há tantos anos, e jamais desobedeci qualquer a tua ordem. E tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando chegou o teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho, de novo, gordo. Então o pai lhe disse, filho, tu estás sempre comigo, tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar, porque o teu irmão estava morto e tornou a viver, ele estava perdido e foi encontrado. Papai, obrigado pela tua palavra reveladora, ministra-nos nessa manhã, traz-nos um entendimento, Deus, daquilo que tu queres falar conosco, alcança-nos com a tua misericórdia, com a tua graça. Nós precisamos de ti, papai. Nós absolutamente nada somos sem ti, por isso vem. Dê a mim as palavras, papai, e eu te darei a glória, em nome de Jesus.
Com certeza muitos de vocês devem ter lido esse capítulo, ouvido pregações desse capítulo muitas vezes. E nós também já lemos e ouvimos, mas algo tem batido muito forte no meu coração nesses últimos dias. Nós tivemos ou estamos tendo um setembro atípico, né? Nós tivemos, infelizmente, algumas perdas pelo caminho de amigos queridos que já não estão conosco, e ao mesmo tempo, em setembro, nasceram muitos filhos de amigos queridos. E assim a vida vai indo, vai andando. E ao longo desses 17 anos, muita coisa aconteceu. E eu estava sentado ontem, ouvindo todos o pessoal ministrar, e ouvindo, né, a ministração do Nick, depois novamente o Nick ministra, já o Rodrigo, as duas ministrações do Rodrigo ministraram muito o meu coração ontem à tarde, né? O Anderson prega à noite. Isso chama porção dobrada. Eu não sei o significado de porção dobrada, eu achei que era o dobro de alguma coisa. E eu até conheci o Rodrigo, e aí a revelação do que é a porção dobrada, né? É esse homem aí que está aí. E ao longo desses 17 anos a gente viveu muita coisa. Muita coisa. Muitos amigos que estão aqui, de cidades que vieram, já receberam fazedores, ou nós já estivemos ministrando lá. Né? Eu me lembro um pessoal de Santo Ângelo, ficamos na casa aí, né, da GIC, na época eram líderes de jovens e tal. Eu me lembro que à noite eu e o Anderson fomos hospedados lá, outras pessoas também ficaram hospedadas, e aí ele me cutuca, assim, nós estávamos no quarto, olha, eu estou com sede. Eu digo, rapaz, vai lá e pega água. Não, eu estou com vergonha. Estava tudo meio escuro, já eu vi uma garrafinha de água ali em cima, ali no canto. Eu digo, olha, fica tranquilo, tem uma garrafinha de água ali. Toma ali, é mesmo? É para ti, só pode ser para ti, está no cantinho, ali está fechadinho ainda. E o camarada me pega, já tarde da noite, pega aquela garrafinha e mete 2 golão. De repente ele me gospe tudo para fora e diz, cara, era álcool. A sede passou. O objetivo foi alcançado, era o assunto encerrado. Cara, a gente foi vivendo, a gente foi para Santa Catarina fazer um retiro lá, alguns aqui estavam até conosco, tempão atrás. Pô, a gente tem aqui jovens aí com 18 anos, naquela época eram crianças, e nós fomos, e o lugar era pequeno para tanta gente que eles colocaram, e nós não tínhamos aonde tomar banho, e não tinha, quer dizer, tinha, mas não era o suficiente, o quarto não era o suficiente, enfim. Rapaz, nós tomávamos banho na cachoeira. Era assim que funcionava, de roupa, né? Na cachoeira, retiro de jovens, cheio de gente, 200 olhando, um monte de gente na fila. Meu amigo, era shampoo ali, botava o sabonete para dentro da roupa aqui, largava lá, pegava embaixo. Quando ninguém estava olhando, dava aquela lavadinha ali. E assim passou, cara. O ônibus estraga, bate, derruba. E assim passou, e assim a gente foi indo. Para Pelotas, a gente esteve ministrando lá, me lembro que nós mal conhecíamos, eu acho que até estávamos morando junto, né, João? Estávamos morando lá, pô, tanta gente querida, que a gente vai olhando, e eu vou olhando e vou lembrando de histórias agradáveis que a gente passou juntos. E à noite eles dizem, olha, eu vou levar vocês para comer pizza no melhor lugar que tem aqui de Pelotas. Eu tenho um problema, eu tenho um monte de problema, mas um que me incomoda, às vezes, é o fato do meu filtro ser pequeno. Ele passa, que nem sabe café, quando você bota muito café, bota água dele, passa por cima, dá aquela sujada, assim, às vezes quando eu tenho que limpar, porque eu sujo, né, sai fora, meu filtro é curto e às vezes eu sujo. E nós estávamos lá e aí, vamos levar no melhor lugar para comer pizza. É mesmo, ótimo, não, o lugar é pizza aqui, propaganda, mas na minha cabeça, você imagina, pizzazinha, né, chegando, aquele troço todo. Rapaz, eles foram servir um troço dessa grossura aqui, a pizza. Aí eu perguntei se era bolo ou era pizza que nós íamos comer. Lá eu aprendi que os caras faziam churrasco botando sal depois que a carne estava pronta.
Eu digo, cadê o sal? Não, a gente bota depois que está pronta a carne. Eu disse, Anderson, os caras aqui são esquisitos, velho. O churrasco, o sal vai depois e a pizza é uma cuca. Cara, e assim nós fomos passando, cara, a gente já foi ministrar em lugar que depois de ministrar, o negócio foi fantástico, mover de Deus legal, vem o irmãozinho e diz, olha, vocês trouxeram aí a equipe, vieram 2 carros para ministrar aqui, a conta deu tanto, para cada um aí. Eu digo, como é que é, irmãzinho? Não, é que tem que pagar aí as despesas. Não, que despesa tem que pagar, eu sei, quando eu convido as pessoas para ir na minha igreja, eu também pago para elas virem. Não, mas aqui fica para cada um. Não, está tudo certo, irmãzinho, vamos pagar também, nós pagando para ministrar, está tudo certo. E está tudo certo. Não volto mais aqui, mas está tudo certo. Rapaz, a gente teve tempo em Rio Grande. O pessoal de Rio Grande nos colocou numa casa na praia. O problema era que era inverno. Você vai para o ponto mais baixo que tem no estado e vai para a praia no inverno. Você imagina a situação. Cara, um momento fantástico. E a gente chega em casa, a casa linda ali, realmente na praia. Olhei aquele monte de lenha, vou fazer fogo na lareira. Depois da ministração, estava todo mundo atracado ao redor do fogo na lareira, a gente conversando. E eu me lembro que experiências incríveis que a gente tem. E nada disso foi problema. Hoje tudo é história. E nós andamos com esse povo e temos um relacionamento lindo. E tudo isso fez de nós quem somos. Essas histórias fazem de nós quem somos. Essa caminhada faz de nós quem somos. Eu me lembro quando nós começamos a fazer o Fazedores e de repente esse negócio começa a crescer e teve um que nós tínhamos 2.000 pessoas. E aí chegava a liderança da igreja e reclamava que o pessoal estava usando demais o banheiro, que o pessoal estava sentando no chão em vez de cadeira, que o pessoal estava se encostando nas paredes em vez de sentar no lugar. Mas nós temos 500 lugares, tem 2.000 pessoas, o pessoal vai fazer cocô aonde? O pessoal vai se encostar aonde? O pessoal vai sentar aonde nesse, meu Deus do céu? Sabe essas coisas, você vai andando na vida e diz, cara, eu não tenho o que fazer. É assim que foi, é isso aí. Sabe essa realidade? E nós somos sendo estapeados com a realidade ao longo da vida. E nós fomos sendo confrontados ao longo da vida com esse tipo de coisa. Isso foi fazendo quem nós somos. Isso foi somando a nossa história, foi formando o nosso caráter, e nós éramos confrontados a ter que viver uma realidade de novo. Nós já passamos quantos momentos profundos de ministração, quantos temas profundos de ministração que nós não combinamos e que nós ministramos a mesma coisa. Momentos como esse, da geração sem face, ou momentos como uma pureza no relacionamento, ou reconciliação de pais e filhos. Eu me lembro que teve uma ministração que foi tão impactante sobre reconciliação de pais e filhos, que uma menina sai correndo da igreja e procura um telefone público. Telefone público. Telefone. Alguém aqui sabe o que é um telefone público? Quem acima de 30 e tantos aqui já viu um telefone público? O chamado, conhecido, renomado orelhão. E nem por isso reclamou de bullying, né, o troço. E sempre foi chamado de orelhão. E hoje é um problema o cara chama de orelhão, né? Feliz era o cara que tinha um orelhão perto de casa. Tem orelhão? É assim que funcionava. Isso molda quem nós somos e faz nós chegarmos até que essas coisas nos moldam, essas histórias que nós podemos contar
o dia inteiro. E essa menina sai, ela liga nesse telefone público, liga para os pais e diz, pedindo perdão para o seu pai. Se reconciliando, porque há muitos anos não falava com ele. Ou histórias como, por exemplo, eu encontrei uma menina no Fazedores, e ela disse, você lembra de mim? Cara, e eu tenho uma memória impressionante. Eu fico olhando e digo, cara, eu sei de onde tu veio, tu é lá, eu te encontrei aqui, é impressionante. Eu não lembro o nome, mas eu coloco a pessoa exatamente no lugar que tem para colocar, só me dá um tempinho que eu vou chegar lá. E eu olhei aquela menina e digo, eu acho que eu te conheço. Olha, tu lembra que alguns meses atrás eu te procurei para orar por mim, e ela era uma menina bem gordinha, ela tinha perdido 30 quilos. E eu falei, tu fez regime, tu tomou alguma coisa? Não foi nada, eu tinha um problema seríssimo de ansiedade. E essas coisas nós estamos vendo de novo, e nós podemos passar aqui um dia inteiro contando testemunhos do que aconteceu ao longo desses anos, porque nós optamos por conhecer a verdade, e a verdade iria nos libertar. Nós não somos perfeitos, nós não somos os melhores, nós não temos nome nenhum, nós não temos dinheiro, nós não temos fama, nós não temos suporte de ninguém, nós temos uma vontade impressionante de anunciar o caminho do Senhor. Isso nos move a continuar, isso nos impulsa a permanecer, mesmo sendo quem nós somos, com as dificuldades que nós somos. E nós olhávamos para as pessoas que nós admirávamos, ou admiramos, para continuar seguindo firme para o alvo. Às vezes pessoas dessa terra, às vezes Cristo, né? Ou sempre Cristo e também pessoas dessa terra, melhor. Para nos dar força de continuar no meio de dificuldades, no meio de problemas, no meio de conflitos, no meio de perdas. E ao longo desses anos, de tantas histórias boas, de tantas dificuldades que nós passamos, mas chegar hoje, em 2018, e encontrar amigos queridos, de pessoas próximas, de líderes e pastores, e pessoas envolvidas profundamente na obra, com um índice de depressão tão profundo, um grau de depressão tão profundo, o índice cada vez mais crescente de suicídios dentro de líderes, dentro de pessoas que teoricamente conhecem o Pai, que teoricamente vivem perto do Pai, de jovens cada vez mais com depressão, de cada vez mais preocupados com os seus conflitos e tendo a incapacidade de superar as suas perdas, de superar as suas dificuldades nessa vida. Cada vez mais preocupados com o que de fato o outro pensa, cada vez mais preocupados com o que não está conseguindo, cada vez valorizando menos o que tem e querendo o que não tem, cada vez mais almejando o inalcançável, cada vez mais correndo atrás do vento, cada vez mais procurando algo aonde chegar que não existe, um lugar que não existe, o ponto da felicidade plena. E esse é o momento que nós vivemos Fazedores 2018, nesse objetivo cego de alcançar o que não se alcança, do objetivo ignorante de chegar a um lugar que não existe, de valorizar o que não presta. Esse é o momento em que nós chegamos no Fazedores, e é esse clamor que enche o nosso coração de tentar entender o que de fato tem valor, o que de fato tem sentido nessa vida. E nós olhamos para a nossa história, porque quando nós começamos, o filho do Anderson, o mais velho, Timóteo, que vai fazer 18 anos no começo do próximo ano, ele era um bebê. Os meus filhos não existiam, na realidade eu não era casado. O Rodrigo não era casado e Deus alcançou ele com misericórdia impressionante. Eu tinha bem mais cabelo. Nem tanto assim. Cara, é a minha pregação, né, cara? Não vou, tem gente que não me conhece, vai achar que é verdade, né? Mas sabe que olhar para esse mundo hoje
infeliz, e o que me preocupa mais é que eles são infelizes dentro da igreja, com o Rei da Glória bem pertinho, como o filho mais velho, bem próximo do pai, não se dava conta que de fato tinha tanta coisa. Nós sim teremos problemas, sim teremos conflitos, sim teremos problemas físicos, sim teremos alteração de humor, sim precisaremos de ajuda, sim precisaremos. O que me preocupa é que nós não conhecemos o caminho de volta. O fato não é a dificuldade, o fato é nós sabermos o caminho de volta. O problema não é a crise, o problema é que existe sim um caminho para fora dela. O problema não é o vale, o problema é que eu não sei que logo depois do vale a gente tem um monte. O que nós não sabemos é o caminho de volta. E é isso que me preocupa nessa geração que curte, que rumina, que mastiga, que admira a crise, que curte a deprê, que posta a deprê, que compartilha a deprê, que mantém o vale como um amigo íntimo e próximo, que não tem a mínima vontade de sair, porque um sentimento de comiseração é importante para ele, porque a comiseração, porque a autoimagem de desgraça é tão bonito e é tão moda, que eu também preciso estar desgraçado na minha vida. E nós começamos a pensar, tem alguma coisa errada comigo? Que eu não curto a desgraça? Não, porque ao longo desses 18 anos, nós fomos tendo que, 17 anos, temos que vencer tanta coisa, sozinhos. Quando o testemunho era legal, das conferências aconteciam, quando nós encontramos as pessoas ao longo dos anos, ministrando em tantos lugares diferentes, era fantástico. Os testemunhos, pessoas que nos conhecem, pessoas que dizem, cara, eu fui abençoado com a tua ministração, poxa, eu assisti online a tua ministração, poxa, cara, que legal, tudo isso é fantástico. Mas deixa eu te dizer, quantas críticas nós recebemos ao longo desses 17 anos? Quantas pessoas boicotaram a nossa administração ao longo desses 17 anos? Quantas pessoas nos agrediram verbalmente? Quantas pessoas trabalharam contra? Porque essa mensagem não interessa a muitos. Porque a mensagem do caminho de volta, ela é uma mensagem que não interessa a muitos. Porque quando eu estou distante do papai, eu sou mais manipulável, eu sou mais suscetível. Essa mensagem de caminho de volta demanda muito esforço, demanda uma vida diferente. Essa mensagem que nós temos pregado, embora nós mesmos precisamos constantemente voltar. Embora nós mesmos precisamos constantemente nos humilhar, uma das grandes vantagens que eu tenho de poder pregar e ministrar no Fazedores é que finalmente nessa conferência eu podia ser eu mesmo. E era um alívio gigante. E o cara chegou um momento do ano em que eu vou poder deitar no chão, eu vou poder gritar, eu vou poder tirar o sapato. Ontem eu estava andando de meia, desculpe o pessoal aí que reclamou aqui atrás. Poder andar de meia na igreja, povo. Um dia o irmão disse, Robson, mas se tu fosse ver o presidente da república, um rei, tu iria ir desse jeito, de calça jeans, de tênis, ou de meia? Porque ele é autoridade e ali nós temos que estar bem vestidos diante dele. Eu falei, olha, depende, né? Se ele é o meu pai, não. A grande questão é que ao longo desses 17 anos, nós tivemos que ir convivendo com a realidade. E a realidade, a verdade que nos liberta, essa sim vale a pena pagar. Porque essa é a que eu vivo no dia a dia. Não é a que eu posto, mas é a que eu vivo. E essa que eu vivo, vale a pena pagar, porque essa me sustenta ao longo dos anos. Essa verdade que nos liberta é que nos sustenta ao longo desses anos. E é essa que vai nos manter até o fim. Porque não importa como eu começo, importa como eu termino. E esse caminho de volta é o caminho de nós termos que encarar as realidades.
A mesma realidade que eu tive que encarar quando o casal que organizou a conferência Fazedores da História lá em Recife, o casal que nos chamou, que organizou os recursos, que nos abençoou, que são pessoas que nós admiramos muito, que tiveram um contato com essa mensagem uma vez e que foram também transformados e que fizeram questão de levar para o Nordeste, nos receberam e acomodaram em hotel e organizaram a conferência e cobraram as inscrições e fizeram com que tudo saísse bem e que nos deram de comer. E esse casal querido que permaneceu até o fim, 3 anos depois nos mandam uma mensagem dizendo que tinham tido uma filha e essa filha, na realidade, nasceu junto com a minha filha, a Nicole. Essa menina hoje tem 10 anos. E a gente feliz com eles que nasceram. E eles falam, cara, nós recebemos uma oportunidade de morar fora do país e servir numa outra igreja, cara, e nós abençoamos eles para ir. É isso aí, que legal. Eles estavam tão empolgados e eles migram para esse país com a sua filha. E lá, a menina, com 30 anos, teve uma infecção e de uma hora para outra morreu. E esse rapaz, ele retorna para o Brasil com a sua filha. Esse tipo de realidade nós temos que encarar constantemente. E eu vou para Recife para encontrá-lo, um dia eu vou almoçar, e eu janto com ele, digo, cara, vou te pagar uma janta, vamos conversar. E eu disse, cara, e aí como é que tu está encarando tudo isso? E ele disse, cara, eu sabia que ela ia partir. E ela iria partir em algum momento. Eu só não esperava que fosse agora. Eu vou ter que lidar com isso. Mas que eu sabia que ela iria partir, eu sabia. E essa verdade, você tem que lidar com ela, nos vai forjando e nos fazendo encontrar, de fato, o nosso caminho de volta. Porque senão eu vivo num país das maravilhas, ali Deus me bota para baixo, dizendo o seguinte, cara, os meus planos não são os teus, eles são mais altos do que os teus. E o meu fardo, ele é leve, ele é suave, eu vou trocar com o teu, que é pesado, e assim nós vamos indo. Mas não é, na realidade, o plano e o propósito pelo qual nós fizemos aqueles planos. Mas às vezes Deus nos leva para planos ainda maiores, e hoje ele está muito bem, esse rapaz muito querido. Deus deu uma nova esposa para ele, que tem sido como uma mãe para essa menina, Sofia. E que inclusive se parece impressionantemente com ela. Essa caminhada dos 17 anos, e muitos aqui nem 17 anos têm. Nós começamos muito jovens, e nós temos batido nessa tecla, nós temos perseverado nessa verdade até o Senhor dizer o propósito está concluído e está tudo ok. Enquanto Ele não falar o propósito está concluído, nós vamos seguir organizando um tempo juntos para conseguir pregar a verdade. Enquanto nos permitirem pregar a verdade, enquanto nos permitirem viver isso, nós vamos continuar indo. Ou enquanto o Senhor nos permitir viver essa realidade, nós vamos continuar indo. Eu conheci um homem nessa jornada que ministrou muito a minha vida. E esse camarada me ensinou muita coisa do que eu vivo hoje, do que eu fluo hoje. Como eu falei no início, eu gosto muito do profético. Muito. O profético me atrai. O sobrenatural, de conseguir ministrar outras pessoas através daquilo que Deus tem, me atrai bastante, mas eu sempre tinha um cuidado com os exageros, daqueles que profetizavam de púlpito, daqueles que exortavam de púlpito, ao invés de encorajar as pessoas a seguir, daqueles que acusavam em público, e isso tudo me incomodava profundamente. Por muito, muito tempo eu fiquei longe disso, até que eu conheci um homem chamado Ivan, na realidade em inglês se fala Ivan, e o Ivan é um camarada que ministra muito profético, e ele foi o primeiro cara que orou pela minha vida, no profético. No ano de 2001. Foi o ano que o Fazedores estava iniciando, 2001, fim de 2001, não foi isso? Isso aí, primeiro Fazedor de 2002, eu estava fora, estava estudando fora. E o Anderson me manda a mensagem, cara, tem algo acontecendo nos jovens, quando você voltar a gente vai ter que conversar, mas tem alguma coisa acontecendo aqui. E eu estava recebendo a ministração desse cara. E esse cara orou por mim e ele começou a ministrar coisas impressionantes. E ontem eu estava escutando isso, que eu gravei. Na realidade, quando eu gravei, era em fita cassete.
E aí eu tive que passar isso para MP3, meu computador. E eu estava escutando ontem essa oração dele sobre a minha vida. E ele diz: Robson, o Senhor vai estar fazendo isso. Ele vai estar te levando para nações, mas não nações que tu acha que são nações de campos missionários, mas são nações distintas, que pessoas desprezam. Às vezes você diz que nações ricas não precisam de Deus, mas eu vou estar te levando, eu vou providenciar documentos, eu vou providenciar isso e aquilo. E ele começou a ministrar sobre um homem de integridade e tal, coisas que eu achava que eu era, mas eu nunca achei que Deus me via dessa forma, e que Deus começou a abençoar e orar, e Deus começou a derramar sobre a minha vida aquilo. Eu fui tão impactado sobre aquela ministração, de como que alguém pode ser tão preciso, tão certeiro, sem fazer barulho, sem fazer alarde. Ele para na minha frente com um gravador e ele entrega uma mensagem que rebenta a minha vida. Um cara simples, verdadeiro, e um cara que iniciou grandes coisas na minha vida. E ele e a esposa Isabel, ela é porto-riquenha, e eles casam e eles mudam para o Canadá. E lá eles ministram, criam um ministério grande, e eles viajaram o mundo, ministrando o profético de forma impressionante, de forma simples, de forma direta, de forma verdadeira. E esse casal ministra tanto a nossa vida. Eu encontrei eles, se eu não me engano, uns 2 anos atrás. Nós estávamos lá, eu acho que eles estavam ministrando na escola de ministérios, num sofazinho, e fazia todo esse tempo que eu não via eles. E eles já ministraram sobre tanta gente, com certeza não iam lembrar da minha cara. Depois de eu ter encontrado eles lá no sofazinho, depois de terminado de pregar, eu digo: não acredito, eu vi esses caras de novo. O filme passou pela minha cabeça. Puxa vida, hoje o que eu tenho vivido, como eu gosto de orar pelas pessoas, como quando eu sinto, eu mando áudio, ou eu mando e-mail, ou enfim, quando eu sinto de Deus, e eu adoro isso. Eu acho que isso é fantástico no meio da igreja, sem exagero, sem escândalo, sem confusão, sem chamar atenção, sendo preciso, encorajando, abençoando. Quando eu vi eles, eu me aproximei deles como um menininho. Puxa vida, eu preguei para tanta gente, viajei para tantos lugares, olhando para aquele homem, quando ele profetizou e entregou, primeira vez que eu tive acesso a uma mensagem de profética na minha vida, e ali olhando para ele, daquele jeitinho esquisito, porque ele é carinha esquisito. E eu me aproximei para ele como um garotinho na escola se aproxima de um professor, e eu chamei ele com vergonha. Eu digo: rapaz, você consegue me imaginar com vergonha? Você consegue me imaginar com vergonha? Eu digo: posso falar rapidinho? Eu digo: quero agradecer a vocês. Vocês marcaram a minha, vocês não têm noção do que está acontecendo na minha vida, fruto daquela oração, daquele momento, daquele encorajamento, daquela mensagem simples, daquela vida simples, de andar simples, mas andar cheio de Deus. E eu comecei a agradecer eles, e eles: olha, obrigado, tudo certo, tipo, tá tudo bem, não é da gente, Deus é que faz, está tudo bem, está tudo certo. Mas eu saí dali tão feliz de poder ter visto eles de novo, de puxa, quantos anos, quanta vontade eu tinha de poder agradecer eles. Eu precisava, e naquela viagem, tão motivado que eu estava de ter agradecido eles, todo mundo que eu vi naquela viagem, que marcou a minha vida, eu saí agradecendo. Verdade. Achei um outro líder lá que abençoou a minha vida, chamei o cara, disse: cara, eu quero dizer o seguinte, que tu é um modelo de liderança na minha vida, e eu comecei, todo mundo que eu achava, eu começava a agradecer e honrar. Digo: cara, é isso aí, pô, obrigado, o cara que eu sou hoje, ainda com os problemas, com as dificuldades, com as limitações, eu quero dizer que vocês todos fizeram parte da minha vida, e hoje nós estamos fazendo parte da vida de tantos. Hoje nós estamos sendo modelos de liderança para tantos, modelos de não só de líderes, mas de homens, de mulheres, de pais, para tantos. Eu quero dizer, tudo isso aconteceu com vocês, através de vocês, na nossa vida, e foi muito legal poder honrar todos. Sexta-feira agora, dia 21 de setembro, dia que começou o Fazedores, nessa edição de 2018, eu recebo uma mensagem que o Alan faleceu, que o Ivan Alan faleceu. Ele teve um câncer fulminante. E a esposa dele, que estava profetizando cura e tinha certeza
de que ele seria curado, pessoas que tenham sido usadas no mundo inteiro para levar uma palavra profética, uma palavra reveladora. Naquele momento, ela, apesar da certeza e da ministração certeira que ela já ministrou a tanta gente, ela dizia que Deus iria curar e que ele iria levantar da cama e que não tinha certeza, que tinha certeza, mas ela esqueceu de um detalhe. E ela contou isso agora, depois que ele faleceu. Ele chama ela na cama do hospital e diz o seguinte: Isabel, eu sei que você quer que eu fico, mas se o papai me chamar, se o papai me der a chance de voltar para ele, eu vou dizer sim. Porque ele conhecia o caminho de volta. E o papai o chama e ele diz sim. É esse tipo de liderança, é esse tipo de influência que nós precisamos ter sobre a nossa vida, de pessoas que entendem o caminho de volta, de pessoas que entendem a essência do que nós fazemos, de pessoas que pagam um preço para viver uma verdade, e essa verdade nos libertar, não importa o que nós viemos a viver, não importa o que venha a acontecer. Esse caminho de volta, de eventualmente, eu sei que eu sou filho, mas eu estou no meio da lama, e eu volto para o pai, e eu digo, cara, eu quero o fardo dele, porque o meu é pesado, o meu é complicado, o meu é difícil, os meus são conflitos. E sabe o que o papai faz? Essa aliança que ele bota de volta no dedo do filho, e diz, tu é meu filho, a aliança que eu fiz contigo é uma aliança de troca de fardo. Quando em Mateus, no capítulo 11, fala sobre a troca de fardo, e ele diz, toma o meu que é leve e é suave, e tu me entrega o teu. Essa troca de fardo nós não entendemos, porque nós acreditamos, igreja, que o nosso fardo é pesado, todos nós sabemos, que nós temos dificuldades, todos nós sabemos. Mas o caminho de troca de fardo, ele não é algo que acontece hoje. Porque nós só queremos dar o nosso, nós não queremos pegar o dele. O nosso é carregado de desprezo, de arrogância, de soberba, de autossuficiência, de orgulho, de mentira, de orgulho. E o dele é manso e humilde de coração. É carregado de paz, de arrependimento, de misericórdia. E nosso fardo está tão pesado, que nesse caminho de volta, ao encontrar o Pai, nós queremos jogar o nosso fardo nele, ou jogar o nosso fardo em alguém. E quando Cristo nos ensina a trocar o fardo com Ele, não é trocar o fardo com pessoas, é trocar o fardo com Ele. Porque toda vez que eu quero trocar um fardo e eu não troco com Ele, eu acabo vivendo exatamente a mesma coisa. E o filho mais novo, ele volta arrependido, e ele diz, o meu fardo está pesado, as minhas escolhas, são os meus erros, são as minhas escolhas, é as minhas escolhas, eu preciso trocar pelas tuas escolhas, eu quero o teu que é leve e suave. E ele troca o fardo, ele troca o fardo, e Deus diz, não importa o que tu fez, com essa mensagem de arrependimento, demonstra que o fardo está sendo trocado, e eles substituem os fardos, e o papai leva o nosso que é pesado. Mas o que o filho mais velho diz, ao encontrar o pai, ele não veio disposto a tocar fardos, ele veio disposto a jogar o fardo no pai, e não pegar o do papai. Ele veio disposto a atirar nele, você é o culpado, você é o responsável pelas minhas falhas, você é o responsável por eu estar vivendo isso, você, hoje os culpados pelos nossos problemas são todos menos nós mesmos, os culpados pelos nossos fracassos são todos menos nós mesmos, os responsáveis pelas nossas frustrações são todos, menos as nossas escolhas, menos a nossa vida, menos o nosso rumo. Esse é o fardo que nós carregamos. E nós não queremos trocar com o pai, nós queremos atirar na cara de alguém e achar o responsável. Mas quando eu troco o fardo, eu substituo com arrependimento, com dor,
mas eu troco o fardo. Eu digo, cara, eu vou continuar seguindo. E o filho mais novo teve festa, teve alegria, teve momentos incríveis. Mas deixa eu te dizer uma coisa que não está na Bíblia, mas que com certeza acontece nessa história. Depois da festa, o filho mais novo tem que voltar a trabalhar. Depois da festa, da alegria, o filho mais novo tem que continuar se esforçando. Depois da festa e da alegria, a vida de verdade continua até o próximo conflito, aonde eu troco de fardo de novo. E aonde eu troco de novo. E eu vou trocando até o dia que eu encontro ele no céu. E toda essa história de trocar fardo acaba. Mas até esse momento, a troca, a substituição pelo dele, ela tem que continuar acontecendo. E substituir o fardo é carregado de arrependimento, carregado de dor, carregado de perdão, carregado de prostração. Mas nós não queremos trocar o fardo com ele. Nós queremos atirar o nosso na cara dele. Ou na cara do nosso pai, do nosso irmão, da nossa história, do nosso professor, do nosso pastor, da nossa autoridade, de filhos. Nós queremos jogar o fardo na cara de alguém. O que nós não queremos é reconhecer que de fato aquilo foi escolha nossa, aquilo foi decisão nossa, foi julgamento nosso. Por anos, eu achei que estando na igreja, eu precisava correr até ele, e quando eu estivesse com um fardo muito pesado, ele iria simplesmente me dar o dele. E hoje eu entendi que na realidade é uma troca. Hoje, na realidade, eu reconheci que eu preciso trocar. É um toma lá, dá cá. Não é um atira lá. Que demanda um esforço. Demanda tirar um e dizer, eu estou me despindo de mim mesmo. E eu estou tomando a tua capa. Eu estou colocando o teu anel. Eu estou chamando o teu nome. Eu estou tomando o que é teu, eu estou me despindo de mim mesmo, da minha roupa suja, do meu cheiro de esgoto, da minha lama, do meu fedor, das minhas escolhas, e eu faço uma troca de fardo, que ela vai ter que acontecer quantas vezes forem necessárias. Porque a nossa aliança, em primeiro lugar, é com o nosso Pai. A aliança, em primeiro lugar, é com o nosso Pai. A minha aliança, em primeiro lugar, é com o meu Deus, depois é com a minha esposa. É com a minha igreja, com os meus negócios, com a minha vida, mas em primeiro lugar, a minha aliança é com Deus, porque é Ele que me sustenta nas horas difíceis. Não existe pessoa nessa terra que vai te sustentar nos momentos difíceis, porque nós somos falhos, nós erramos, nós machucamos, nós ferimos, nós decepcionamos, mas Ele não. E é por isso que nós temos permanecido 17 anos, porque todas as vezes que nós sofremos perseguição, todas as vezes que pedras foram lançadas, todas as vezes que os testemunhos não aconteceram como nós precisávamos que acontecessem, sabe onde nós fomos chorar? Lá no quarto, sozinho, cara. É lá que a gente chora. A gente não foi reclamar para os parceiros de ministério, não foi ligar fazer fofoca, não foi pedir isso, aquele outro, não foi fazer complô. A gente entra no quarto, fecha a porta e chorava copiosamente. E aí eu me dei conta que todas as vezes que eu fecho a porta e que eu choro e que eu clamo o Senhor, eu levanto daquele lugar achando o meu problema bem menor, achando a minha dificuldade bem menor, conseguindo enxergar o mundo com óculos diferentes, conseguindo ter perspectivas diferentes. Sabe por que isso acontece? Porque você acaba de fazer uma troca. Você deixa algo e sai com algo. Todas as vezes que o meu coração se enchia de rancor e eu tinha vontade de dar um tiro em alguém, eu me prostrava lá e eu levantava totalmente diferente. Porque houve uma troca. Eu não atiro nele, eu troco com ele. Esse é o evangelho que nos ensina a viver e a combater as dificuldades ao longo de todos esses anos. Esse é o evangelho que eu quero que os meus filhos tenham. Esse é o evangelho que eu quero que a minha igreja tenha. Esse é o evangelho que eu gosto de andar com pessoas que também têm. Porque ao longo desses 17 anos ministrando, nós fizemos muito mais do que amigos, nós fizemos irmãos. Irmãos.
Hoje, escute o que eu estou te dizendo. Hoje, 2018, talvez nós somos modelos de liderança que você gosta, admira e procura. Talvez nós influenciamos a sua vida e você tem uma história para contar, assim como nós somos impactados por tanta gente, você foi impactado pela nossa vida. E quando nós não estivermos mais aqui, quem é o seu modelo? Deixa eu dizer uma coisa para você, você é o modelo de tantos outros. Porque Paulo olha e diz o seguinte, cara, olha para mim e segue o barco. Eu não estou nem perto de Paulo. Mas eu sei de uma coisa, eu sei que um dia eu não vou estar aqui. E eu sei que eu preciso ter influenciado os meus filhos a tal ponto deles serem modelos para outros. Eu preciso ter influenciado vocês até o ponto de vocês serem modelos para outros. Eu preciso ter influenciado todos aqueles que eu encontrei, para que não sejam iguais a mim, mas sejam iguais a Cristo. Que olhem para mim dizendo, esse cara penou porque tinha um monte de problema, mas ele corria para o caminho certo. Se eu puder ensinar alguma coisa para alguém, deixa eu dizer uma coisa, eu só sei de um lugar para ir. Porque todas as vezes que o bicho pega, que a corda aperta, que às vezes dá vontade de matar alguém ou se matar, tem um lugar para ir, que é o quarto da troca do fardo. E ali você chega humilde, meu amigo. Você na soberba fica do lado de fora, a arrogância fica do lado de fora. Você vai ser humilde o suficiente para fazer uma troca de fardo que vai fazer com que você caminhe mais uma milha, depois mais uma, e depois mais uma, e depois mais uma, e depois mais uma. Não troque o fardo com pessoas, não atire fardo em pessoas. Sabe por que os adolescentes estão com um fardo tão pesado para carregar? Porque eles não sabem aonde trocar. E eles trocam com pessoas, eles atiram na cara de pessoas. Eles querem ruminar os seus problemas. E existe um lugar que nós aprendemos desde adolescente, que só tem um lugar. Todos os meus conflitos, todos os meus bullings, todas as minhas ofensas, todas as pedras lançadas contra nós, eu aprendi um lugar para ir, que é o caminho de volta para o Pai para trocar o fardo. Por mais que eu gostasse, eu quisesse fazer justiça com as minhas mãos, eu aprendi que tem um lugar para voltar. E a gente vai amadurecendo com os anos, a gente vai evoluindo. A nossa vida é uma evolução, ou deveria ser uma evolução, apesar de que uns não crescem, não aprendem, não evoluem. Mas não tem onde correr. Para onde eu irei, Deus? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. E os discípulos entenderam isso, e existe um caminho de volta. Eu gostaria de convidar vocês a ficarem em pé. Deixa eu dizer algo para você. Nós não temos a pretensão de ser exemplo. Ainda que a nós foi incumbido essa tarefa de ter que estar à frente. Eu não tenho a pretensão de ser um modelo de pai, de líder. Eu não tenho essa pretensão, embora a mim me foi comissionado uma função que eu não pedi, que eu não quero, mas que eu acabo tendo por amor a Ele. E muitos perguntam e dizem que, puxa, como vocês amam a Deus, puxa, como vocês amam as pessoas, e como vocês amam a igreja, e como vocês amam a liderança, e como vocês amam o jovem. E eu preciso corrigir algo nessa noite. Eu te amo muito, e eu adoro gente. Eu adoro gente. Eu tenho um problema, eu tenho que estar sempre rodeado de gente. Mas eu sirvo a tua vida, e eu tolero as dificuldades, e eu passo pelos problemas, e chegamos até aqui não porque eu te amo, mas porque eu amo a Cristo, e através dele eu te amo.
Porque todas as vezes que nós somos ofendidos e maltratados, injuriados, caluniados, e você tem vontade de desistir de tudo e largar tudo, eu lembro daquele que me amou primeiro, e eu lembro daquele que é a razão de todas as coisas, e eu lembro daquele que nos resgatou e que pagou um alto preço, e que tudo que nós fizemos por Ele. Os finais de semana envolvidos, as ofertas que são dadas, o que eu deixo de dar para minha família e eu acabo investindo no reino, tudo isso eu faço porque eu amo Ele mais, porque a minha aliança com Ele vem primeiro, porque quando a gente encara as dificuldades, eu procuro olhar para Ele. Por mais que eu tenha vontade de fazer justiça com a minha mão, por mais que eu tenha vontade de resolver os problemas, deixa eu dizer uma coisa para você, tem um caminho de volta, que vai resolver os seus conflitos e as suas dificuldades, que todos nós teremos. Esse caminho é um caminho da troca do fardo, não é um caminho de atirar o fardo, ele é um caminho da troca do fardo. Ele não é um caminho de achar culpados, mas ele é um caminho da troca do fardo. Não é um caminho da justificação, não é um caminho da recompensa, não é o caminho do reconhecimento, não é o caminho da justiça própria, é o caminho da troca de fardo. E o que Ele vai fazer com isso pertence a Ele. O que Ele vai fazer com isso pertence a Ele. O filho mais velho, ele não corre. Escuta o que eu estou dizendo. O filho mais novo, ele não corre para um empregado, ele não corre para um amigo, ele não corre para alguém, para um terceiro, ele corre para o pai para fazer a troca de fardo. Já o mais velho, primeiro procura um amigo. Já o mais velho procura uma desculpa. Já o mais velho procura alguém para tirar em cima. Já o mais velho quer atirar o fardo. Já o mais velho quer atirar as suas justificativas. E o mais novo diz, não tem para onde ir. Não tem para onde ir. Aonde eu resolvo os meus conflitos, aonde eu resolvo as minhas dificuldades, eu resolvo voltando para Ele. E eu já sei o resultado. Eu vou ter que deixar o meu lá. É a parte mais difícil, é deixar o meu lá. Pegar o dele, todo mundo quer deixar. E lá eu deixo o meu. Eu levanto dali com uma nova visão do mundo, da minha família, dos meus filhos, de por que eu faço o que faço. Ali eu levanto com um novo entendimento de por que eu faço o que faço. Ali eu levanto com um novo entendimento de por que eu te amo. Nós podemos ser modelos de liderança para você hoje, mas isso é momentâneo, isso é passageiro. O seu modelo é Cristo. Tudo passa. E quando eu não estiver mais aqui, você ouvir essa ministração, eu espero que isso demore muitos anos para acontecer. Mas se não acontecer, e há muitos anos, e acontecer mais rápido do que imagino, deixa eu dizer uma coisa para você, eu combati o bom combate. Eu corri essa carreira. Não teve nada mais sublime, do que dizer que há anos nós pagamos um preço para que você volte a encontrar o Senhor e que você faça uma troca de fardos. Hoje é a depressão, hoje são os jovens e pastores, líderes se suicidando, se cortando, se mutilando.
No outro ano é outra coisa, no outro ano é outra coisa. Deixa eu dizer uma coisa para você, o caminho de volta continua o mesmo. O caminho de volta, ele não mudou nunca. Nunca. E se um dia eu me esquecer do caminho de volta, você é livre para me lembrar dele. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quero perguntar para você se você quer encerrar essa conferência fazendo uma troca. Não atirando nele, mas fazendo uma troca. E nós vamos adorar. E você é livre para vir até a frente. E nós encerrarmos num grande estilo. No melhor estilo. Que é encontrando o caminho dele. Que é encontrando ele. E dizendo, cara, bota o anel de volta no meu dedo. Me dá a tua roupa. Bota de volta. Bota de volta. Não quero atirar nada na cara de ninguém. Eu quero trocar. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Tu és bem-vindo. Nada se compara ao teu amor. Existe um caminho a qual João Batista anunciava. E esse caminho, talvez anunciado por João de uma forma mais ríspida, mais direta, poderia até parecer um pouco arrogante e prepotente, mas é o caminho de volta para o papai. O que João estava dizendo era esse caminho do chiqueiro de volta para encontrar o pai, de trocar suas vestes, de renovar sua aliança. É um caminho duro, porque na jornada nós vamos questionando os nossos erros, as nossas falhas. Enquanto nós caminhamos, nós vamos lembrando o que nós tínhamos antes na casa do Pai. O objetivo pelo qual nós somos criados e aonde nós estamos vivendo hoje. O quão longe se parece a nossa vida daquilo que Ele de fato preparou. E da nossa cabeça vai passando o filme de como meu papai vai me julgar e vai me condenar por ter feito tanta coisa errada e não ser digno. E de repente Ele estava lá em cima e de longe Ele nos encontra e Ele nos vê. E Ele corre se expondo para todos, porque poderia ser uma vergonha o pai correr ao encontro do filho, mas ele não quer saber, porque o filho estava perdido, e ele corre, e ele levanta as suas vestes para poder correr melhor, e isso era um sinal de desonra, de mostrar as suas pernas, e ele não quer saber. Porque você é a coisa mais importante. Você é a razão pela qual Ele envia o seu filho. Ele deu primeiro. Toda vez que você achar difícil se prostrar, lembre-se que Ele fez primeiro. Toda vez que você achar difícil se humilhar, lembre que Ele fez primeiro. Toda vez que você achar difícil levar pedrada, lembra que Ele levou primeiro. Toda vez que você achar difícil não ter dinheiro, lembre que Ele não teve primeiro. Toda vez que você perder alguém que você ama, lembra que Ele perdeu primeiro. É por isso que Ele é Deus. E Ele nos fez filhos. Se você quer alguma herança,
disso que nós temos vivido nesse final de semana e ao longo desses 17 anos. Leve a herança do caminho de volta. Porque não importa com quem você estiver, aonde você estiver, esse é o caminho que te leva de volta. Esse é o caminho que te faz crescer, que te faz amadurecer. Esse é o caminho que mostra a tua situação e te leva de volta para o rumo, te leva de volta para o lugar que você deveria estar. Você é bem-vindo a conosco voltar sempre, constantemente para o caminho. Porque nos desviamos dele e constantemente temos que ser lembrados que existe um caminho, o caminho, a verdade e a vida. Pai, nós abençoamos cada jovem aqui, abençoamos todos que estão nesse lugar, que estão prestes a voltar para os seus lares, que estão prestes a voltar para a sua situação. Papai, e aqui eles estão para fazer uma troca de fardo. Aqui eles estão deixando um e pegando o outro, deixando um e pegando o outro, deixando um e pegando o outro. Papai, alcança de forma consciente, não emocional, consciente. Um arrependimento consciente, um arrependimento maduro, um arrependimento com entendimento, com discernimento, um arrependimento sólido, um arrependimento de escolha, uma postura de arrependimento, não só de lágrimas, não só de joelhos, não só de mãos, mas de coração prostrado. E essa postura que vai fazer com que eles vençam as tempestades, os muros mais altos, as acusações mais graves, as necessidades mais extremas. Papai, aqui estamos nós, todos nós, clamando, ensina-nos a voltar para o caminho e a fazer uma troca de fardos por aquele que é manso e humilde de coração, que nos alcança com misericórdia e graça e nos restaura de forma sobrenatural, de forma madura e consciente. Pai, tem misericórdia de cada um de nós aqui nessa manhã. Tem misericórdia de mim em primeiro lugar. Tem misericórdia da minha família, da minha igreja. Tem misericórdia dos meus irmãos. Na fé, papai, tem misericórdia da nossa vida. Tem misericórdia, Pai, de nós nesse lugar. Porque nós absolutamente nada somos e nada temos se Tu não estiveres conosco. Por isso, Espírito Santo, Tu que foi enviado como Consolador até os últimos dias, Tu és bem-vindo a nos ensinar o caminho de volta. Tu és bem-vindo a nos ensinar o caminho de volta. Hoje, amanhã, depois, constantemente, nos ensina o caminho da troca de fardos. Pai, leva cada um de volta em segurança para os seus lares. Abençoa as caravanas. Abençoa as famílias retornando. Muito mais do que flechas em chama, eu peço que cada um retorne como flechas de arrependimento, de um avivamento real que gera mudança. Nós te amamos, Espírito Santo, e nós precisamos de Ti, muito mais agora do que hoje pela manhã. Tu és bem-vindo aí conosco, papai. Pai, nos abençoa nesse ano, nesses próximos 12 meses, até todos nos encontrarmos novamente na próxima edição. Nos abençoa nesse ano, que seja um ano de testemunhos, de vitórias, e se for de perdas, nos ensine com elas, nos abençoe com elas, nos alcance com elas. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós te amamos, papai. Always is and always will be for the history makers. Sing it with us one last time.